E aí, galera, salve, salve. Vamos resolver hoje, então, um exercício usando a lei de Kirchhoff. Então, basicamente, eu vou usar esse sistema aqui para explicar a lei de Kirchhoff em si. E acho que a lei de Kirchhoff ela é muito legal porque é na prática que você consegue entender ela, sabe? Tipo, não tem muito o que eu falando dela na teoria. A lei de Kirchhoff é uma lei que funciona muito bem para sistemas um pouco mais complexos. Então, onde você tem fontes, né? Onde você tem geradores, receptores, e você tem vários resistores no mesmo circuito, não é aquele circuitinho perfeito de exercício, né? Tipo, uma fonte, alguns resistores em paralelo. Não, é um sistema mesmo, com resistores e fontes, e aí você tem que descobrir, então, quem é gerador, quem é receptor. É um circuito um pouco mais complexo, beleza? Mas nada de muito difícil também, tá, gente? É bem tranquilo de resolver. Primeira coisa que você tem que identificar num exercício de lei de Kirchhoff são as malhas. Então, nós temos aqui duas malhas, né? Esta malha aqui, que eu vou colocar de azul, e a malha que eu vou colocar aqui de verde, tá? Então, vamos representar nossas duas malhas aqui, a malha azul e a malha verde. Perceba que esse ramo aqui pertence às duas malhas, né? Tanto a azul quanto a verde. Então, a gente pode nomear essas malhas. Eu vou nomear essa como sendo a malha A e essa como sendo a malha B. Ah, professor, por que é sempre malha A e malha B? Sei lá, cara, é uma convenção aí que os professores costumam usar, né? Se você quiser chamar de malha X, malha Y, sei lá, as introduções do seu nome, poderia chamar de malha F, malha L, né? Então, se você é um pouco mais egocêntrico aí, você pode usar as iniciais do seu nome, não tem problema. Então aqui nós temos duas malhas, A e a B. Tá, determinou as malhas, fica bem tranquilo, né, de você resolver o exercício. Você vai escolher uma fonte e vai chutar. Por que eu falo chutar? Porque você está realmente chutando, que a corrente está saindo daquela fonte e aí você faz a divisão da corrente. Como assim? Eu não sei de onde está saindo a corrente, tá? A verdade é essa, não sei, não faço a menor ideia. Mas aqui eu tenho uma fonte de 4 volts, então eu vou chutar que a corrente está saindo aqui desta fonte de 4 volts. Então eu vou chamar isso aqui da corrente 1, de I1. Aqui o 1 vai ficar bem grande, gente, porque eu não tenho nesse software que eu estou usando a opção de colocar ele aqui embaixo pequenininho, tá? Mas esse aqui seria nosso I1. Aqui, então, quando chega nesse nó, então aqui você sabe identificar os nós, né? Onde os fios estão se dividindo. Então, nós temos dois nós, né? Nesse sistema que nós estamos trabalhando, temos dois nós, um aqui em cima e um aqui embaixo. Então, quando a corrente I1 chega nesse ponto, ela vai se dividir, vai vir um pedaço para cá e um pedaço para cá. Como é que o senhor sabe disso? Novamente, eu não sei, eu estou chutando que vai acontecer isso, tá bom? Então, a corrente I2 vai vir para cá e a corrente I3 vai vir para cá. Ou I2 aqui, I3 aqui, tanto faz. Aonde você vai pôr os nomes, tanto faz. Então, aqui eu vou chamar de I2 e aqui eu vou chamar de I3. Então, a primeira parte da lei de Kirchhoff, né? Depois de você ter realmente desenhado o sistema, né, determinado as malhas, colocado as correntes, desenhado isso daqui, é você analisar as correntes. Então, o que você vai dizer aqui? Olha, o I1 ele está se dividindo em I2 e em I3. Então, eu posso afirmar que se eu pegar o I2 e somar com o I3, eu vou ter o valor de I1, certo? Então, basicamente, a primeira lei de Kirchhoff, primeira parte, né? Ele fala que se você somar todas as correntes, tem que dar igual a zero. E isso aqui faz sentido, né? Porque se eu pegar esse I1 e passar para lá, ele fica negativo e realmente se torna uma equação que zera. Ó. I1 mais I3 menos I1 é igual a zero. Então, essa é a primeira parte da lei de Kirchhoff. Você pode escrever assim, mas eu prefiro já deixar da maneira original ali mesmo, né? I2 mais I3 é igual a I1. Né? Então, vamos deixar essa equação guardada aqui. Eu vou colocá-la bem aqui no cantinho, para não atrapalhar, porque meu quadro aqui não é muito grande, é um quadro pequeno. Então, eu vou deixar ela bem aqui no cantinho. Mas nós temos que lembrar que essa é a primeira parte, tá? Você usar as correntes. E depois das correntes, você faz, então, a lei das malhas, que é você analisar as malhas. Nas malhas, você vai dizer que a soma das tensões é igual a zero. E aí eu vou relembrar vocês que tensão também pode ser escrito como resistência vezes corrente, né? Então, usando a primeira lei de Ohm,
Qual que é a primeira lei de Ohm? R é igual a U dividido por I. Então, se nós readaptarmos isso aqui, jogo o I para o lado de lá e passa multiplicando. Então, eu posso dizer que R vezes I é igual a U. Então, a tensão, ela pode ser também dita, escrita, né, como resistência vezes corrente. Isso é muito importante porque a gente vai usar bastante aqui, tá bom? Então, a gente vai somar as tensões do circuito e a diferença de potencial em cada elemento do circuito, né, somadas tem que dar igual a zero. Isso dentro da malha, tá, gente? Então, vou deixar aqui uma outra informação importante, ó. R vezes I é igual a U. Então, temos duas informações importantes guardadas aqui em cima. Então, quando eu falo em lei da malha, então eu vou começar analisando aqui a malha A. Malha A. Então, qual que é a regra, né? Para mim trabalhar com a lei das malhas. Você vai dizer que a soma das tensões é igual a zero. Então, você vai pegar a tensão de elemento por elemento e igualar a zero. Então, eu vou pegar aqui a soma das tensões e vou dizer que isso é igual a zero. Para que você possa saber, né, como você vai colocar o sinal dessas tensões, se vai ser um sinal negativo ou positivo, você precisa polarizar suas fontes. Então, sempre o traço maior é positivo de uma fonte e o tracinho menor é negativo. Nossa, professor, que representação estranha essa do senhor aqui, né? Geralmente é só um traço maior e um traço menor. Realmente, gente, essa aqui é uma variação da representação de fonte, tá bom? A gente pode dizer, talvez, aqui que sejam duas fontes ligadas em série, né? Por que não? Então, é só uma representação um pouquinho diferente, mas não muda nada os nossos cálculos. Então, aqui eu vou polarizar essa fonte positiva em cima, negativa embaixo, e vamos colocar os polos dessa fonte aqui, que também é positivo em cima e negativo embaixo. Beleza, então já temos os polos positivo e negativo de cada um deles. Agora é importante nós terminarmos de desenhar a corrente. Então, como assim terminar de desenhar, professor? Simples, o I2 não está vindo aqui, então eu sei que o I2 vai acabar descendo esse fio aqui, vou desenhar tudo de preto, né, para você não confundir depois. O I2 vai acabar descendo aqui, passando por essa fonte, depois o I2 vai acabar vindo para cá, né, passando por esse resistor. E nesse circuito aqui, né, nessa malha B, desculpa, você percebe então que o que está acontecendo aqui de especial? O I2, quando chega nesse nó, ele volta a se tornar I1. Mas como que o I2 vira I1, professor? Simples. Porque o I3 vai descer aqui, depois o I3 vai vir por aqui, e aí eles vão se encontrar, e o I2 com o I3 somados vão voltar a ser I1, tá bom? Eu usei um espaço muito grande aqui, eu vou diminuir um pouquinho aqui, né? Fazer uma seta mais próxima do resistor. Falei que não tinha muito quadro, acabei deixando muito espaço para essas setas aqui. Bom, a importância das setas da corrente está na análise de malha. Por que está na análise de malha, professor, a importância das setas da corrente? Porque quando você for analisar a malha, você vai determinar um sentido para a malha, tá? E esse sentido tem que bater com a corrente. Se não bater com a corrente, dá negativo. Como assim? Vou mostrar para vocês. Então, olha só. Eu vou determinar uma análise no sentido horário. Então, eu vou analisar isso assim, ó, nesse sentido aqui. E a malha B, eu vou analisar também no sentido horário. Tá bom? Então, toda vez que a corrente estiver no mesmo sentido que a minha análise, a gente vai chamar essa tensão de tensão positiva. E toda vez que tiver contrário ao sentido da minha análise, a gente vai chamar isso de tensão negativa, tá? Com exceção das fontes, porque as fontes a gente já sabe porque nós temos as polarizações, né? De mais e menos em cada uma das fontes. Vamos para a prática? Vamos ver como isso funciona na prática? Porque eu sei que até agora deve estar um pouco confuso, né? É simples, ó. Vamos começar analisando a malha A. Vamos pegar um ponto aleatório, vou pegar aqui de cima. A análise da malha A no sentido horário seria isso aqui, ó. Para cá, para cá, para cá e para cá. Então, essa é a análise. Então, vamos pegar
ponto por ponto no meu sistema. Vamos pegar o primeiro ramo aqui de cima. O que eu tenho aqui? Eu tenho um resistor e eu tenho uma corrente. Resistor R1 e corrente I3. Então, a tensão sobre esse resistor vai ser o valor da resistência vezes a corrente, como nós vimos ali em cima na fórmula, né? Tensão é R vezes I. Então, o que eu estou fazendo aqui é achando a diferença de potencial, a tensão em cada elemento do circuito. Tá, então, o resistor 1 vezes a corrente 3 é a primeira tensão, primeira diferença de potencial. Porém, na minha análise, tá vendo que a seta amarela está para a direita? A análise e a corrente estão opostas. Enquanto eu estou analisando para a direita, a corrente está para a esquerda. Então, nós vamos dizer que isso aqui entra negativo. Essa tensão aqui, ela vai ser uma diferença de potencial negativa. Continuando a minha análise, que são as setas amarelas, eu vou ter mais um resistor aqui, o R3. E de novo, a minha seta está descendo e a corrente está subindo. Quem que é a corrente que passa pelo resistor 3? A corrente 1. Então, eu vou dizer aqui que isso é menos, porque as setas estão contrárias, a corrente é a minha análise, menos a corrente 1. Estou colocando o resistor primeiro, né? Então, o resistor 3 vezes a corrente 1. Então, entendeu o que eu estou fazendo? Estou sempre pegando o valor do resistor e multiplicando pela corrente que passa por ele. Se as setas forem no mesmo sentido, entra positivo. Se forem contrárias, entra negativo. Então, aqui eu tenho R3 e I1, são contrários, né? O I1 está subindo e a minha análise está para baixo, então entrou negativo. Vamos para o próximo elemento do circuito. O próximo elemento é uma fonte. A fonte não tem essa regra. Como que eu faço com a fonte, então? A fonte você olha aonde você está pegando ela. Então, se a seta amarela está descendo, você está pegando a fonte no polo positivo. Então, esse valor de 4 volts, ele entra aqui positivo, ó. Então, aqui vai entrar mais 4. Beleza? Ok, então já passamos por alguns elementos. Eu vou riscando os elementos que a gente já passou, tá? Então, a gente já passou aqui por R1, já passamos pelo R3, e já passamos pelo V2, né? E agora nós estamos, então, no R4. O R4, pela minha análise aqui, está indo para a esquerda e a corrente está indo para a direita. Então, eles estão contrários. Então, vai ser mais um termo que entra negativo. Então, menos, né? E qual que é o valor do resistor? Então, o resistor é o R4. A gente sabe que vale 1 ohm. Eu não estou substituindo por aqui, por enquanto, né? Mas qual que é a corrente que passa por ele? Olha, a corrente que vem aqui e passa pelo R4 é o I3. Então, seria o resistor 4, R4, vezes I3, tá? Então, mais um termo negativo. E a fonte, que é o último elemento aqui da malha A, né? A fonte ela vai entrar negativa. Por que ela vai entrar negativa? Porque agora, pela minha análise, ó, a seta amarela, que é a análise, está subindo. Eu estou pegando, então, qual parte da fonte? Eu estou pegando a parte inferior. Estou vindo por baixo, então estou pegando a parte inferior da fonte. Então, entra como menos. Então, isso dá menos 2. Então, isso aqui é a lei de Kirchhoff. Dizer que cada elemento, a tensão sobre cada elemento, somando tudo, tem que dar igual a zero. Tá? Então, eu sei que isso aqui tem que dar igual a zero. Vamos substituir os valores, né? Porque eu conheço o valor dos resistores. Das correntes não, mas dos resistores eu conheço. Quanto vale R1? R1 vale 1. Então, fica 1 e 3, negativo, né? Menos R3 vezes I1. Quanto vale o R3? R3 vale 4. Então, 4 e 1. O mais 4 continua sendo mais 4, menos R4. Quanto valia o R4? Valia 1. Qual é a corrente que passa por ele? I3. Então, 1 vezes I3. O que mais eu tenho? Eu tenho aquela fonte de 2 que continua sendo menos 2. Então, tudo isso é igual a zero. O que eu posso simplificar aqui? Tem alguma coisa que eu posso simplificar? Tem. Eu tenho aqui I3 e tenho I3. Então, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2 e 3. Aqui eu tenho menos 4 e 1. Não tem mais nenhum e 1. Então, isso aqui vai continuar sendo menos 4 e 1. Certo? Esse 1 está muito grande, né, gente? Está parecendo um número dentro da equação. Mas ele é só a representação da corrente, tá? Corrente 3, corrente 1. E aqui eu tinha dois números, que era mais 4 e menos 2. Mais 4 com menos 2 dá mais 2. Então, eu posso determinar isso aqui, ó. Que
Vamos reescrever. Vamos ver se você entende o que eu estou fazendo aqui, tá? Vou passar invertido, né? Esses dois termos estão negativos, eu passo para lá, então eles ficam positivos. Então eu posso dizer que 4 e 1 mais 2 e 3 é igual a 2 positivo, tá? Ah, professor, o que o senhor fez aqui? Peguei os dois termos negativos, passei para o outro lado, ficaram positivos. Então ficou 2 é igual a 4 e 1 mais 2 e 3. Eu só reajustei para deixar mais bonitinho. Então nós temos aqui uma equação, ó, formada. Então a lei de Kirchhoff, ela me dá essa opção de encontrar equações e montar sistemas, caso seja necessário. E é exatamente o que a gente vai precisar fazer nesse exercício, ó. Chegamos a uma equação, tá bom? Então, com essa equação aqui, eu posso depois montar um sistema, levando em consideração essa fórmula aqui e a minha análise das malhas B, né, para tentar resolver e achar o valor, então, de alguma das correntes. Então, vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Malha B. Vamos fazer a análise da malha B. Então, agora eu vou fazer de uma maneira um pouco mais rápida, tá bom? Então, o que eu tenho aqui na malha B? Vou desenhar a minha seta de análise. Agora eu vou desenhar a seta de análise de uma outra cor. Vou pegar aqui um laranja, uma cor bem parecida, só um pouquinho mais escura. Então, a minha análise está nesse sentido aqui. Ó, veja que o V2 e o R3 eu já tinha analisado na malha A, mas eles também fazem parte da malha B, então eu vou analisar eles de novo, tá bom? Deixa eu apagar essa linha vermelha aqui. Pronto. Então, vamos que vamos. Malha B. Então, aqui na malha B, eu vou começar por cima. Eu tenho seta laranja para a direita, corrente para a direita. Então, isso entra positivo. Então, seria o R2 vezes o I2. O R2 vale 1. Então, eu já vou colocar 1 vezes I2. Positivo, porque a minha análise e a minha corrente estão no mesmo sentido. Depois, descendo aqui, eu pego a fonte V3. E eu pego ela descendo, então eu estou entrando no terminal positivo. Então, isso aqui vai entrar como mais, né? Como a fonte vale 2 volts, entra mais 2. Passei pela fonte e vou para o resistor 5. Perceba que a corrente que passa pelo resistor 5 é a corrente I2, que está vindo aqui de cima. E ela está para a esquerda, minha análise também está para a esquerda. Então, se os sentidos batem, positivo. Então, isso vai ser o R5, que vale 1, vezes a corrente, que é o I2. Tá? E por fim, nós vamos pegar aqui essa fonte e esse resistor. Então, essa fonte aqui, ela é negativa, porque eu vou subir, né? Então, eu estou pegando ela por baixo, eu entro no polo negativo dela. Então, ela entra como menos 4. E esse resistor aqui, a corrente que passa por ele é a corrente I1, que está para cima. E na minha análise, ela também está para cima. Então, ela entra positiva. Então, vai ser o valor do resistor, que é 4, vezes a corrente, que é o I1. Tudo isso tem que dar igual a 0. Tá bom? Então, aqui, ó, só reforçando, eu peguei a parte de baixo, polo negativo, por isso que a fonte entrou como um menos 4. Vamos para os números? Eu tenho aqui, ó, mais 2 e tenho aqui menos 4. Então, eu posso já determinar aqui embaixo que eu terei menos 2. O que mais eu tenho de igual ali, né, no meu sistema? Eu tenho I2 aqui, 1 e 2, e eu tenho mais 1 e 2. Então, 1 e 2 mais 1 e 2 dá 2 e 2. Opa, faltou um 2 aqui na frente. 2 e 2. O que mais eu tenho? Ah, eu tenho esse 4 e 1 que ficou sobrando aqui, né? Então, vamos colocar ele. 4 e 1. Tudo isso tem que dar quanto? Tem que dar 0. Então, tudo isso é igual a 0. Tá? Então, a lei das malhas é sempre assim, né? Você vai pegar a tensão em cada ponto do circuito e somando tudo tem que dar igual a 0. Então, vamos reestruturar essa equação para ela ficar mais bonitinha, né? Eu posso dizer, então, que 4 e 1 mais 2 e 2 é igual, esse menos 2, eu vou passar para o lado de lá, passa positivo, é igual a 2. Então pronto, temos mais uma equação, tá? Então, através da lei das malhas, consegui determinar duas equações. E aqui está o segredo, né? Porque agora, o que você pode fazer é fazer uma substituição. Então, você vai pegar uma equação, isolar um termo e substituir na outra. Beleza? Ah, professor, como que eu faço isso?
Simples, você pode escolher uma das 3 equações que você tem para fazer a substituição, aquela que lhe for mais conveniente, tá? O que eu acho conveniente para vocês aqui é você trocar os valores e isolar o termo, por exemplo, do I3 e do I2, porque aí fica tudo referente a I1. Como assim, professor? Veja só, aqui nessa primeira equação, eu vou reescrever ela isolando o I3, tá bom? Então, tá vendo esse 4 e 1 que tá aqui? Eu vou jogar pro lado de lá. Então, ficaria assim, ó. 2 e 3 é igual a 2 menos 4 e 1, tá? Mas como eu quero isolar o I3, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, ficaria assim, ó. I3 é igual a 2 menos 4 e 1 dividido por 2. Eu vou colocar isso aqui, vou escrever, porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Só não repara a minha letra, que vai ficar bem feia, né? Mas isso aqui seria isso aqui, ó. O 2 está multiplicando, passou aqui para baixo, dividindo. Aí fica, acho que mais fácil você observar, né? Ó, 2 dividido por 2, né? É 1. E 4 dividido por 2 é 2. Então, eu posso dizer que 3 é 1 menos 2 e 1, tá? Essa parte aqui, acho que eu posso... Eita, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Essa parte que eu posso escrever. 1 menos 2 e 1. Então, eu vou riscar aqui, que foi a divisão que eu fiz. Então, sempre que você tem uma soma ou uma subtração, você tem que lembrar de dividir os dois termos pelo que está embaixo, tá? Então, deu 1 menos 2 e 1. Então, eu sei que I3 é igual a 1 menos 2 e 1. Para que... Como isso vai me ajudar, professor? Para que serve isso aqui que o senhor está fazendo? Muito simples. Vou te mostrar para que serve. Você vai fazer o mesmo agora com essa equação aqui e vai isolar o I2, tá? Então, o que vai acontecer com essa equação? Ela vai ficar idêntica, vai ficar assim, ó. I2 é igual. Passei o termo para lá, ficaria 2 menos 4 e 1. E aí, o 2 está dividindo, então passaria o 2 aqui. Ó, vou colocar ele de preto também. Opa. Aqui. Dividindo os termos, você chegaria à conclusão que I2 é igual a 1 menos 2 e 1. Então, a primeira informação que você consegue obter é que o I3 e o I2 vão ter o mesmo valor. Percebe? Que se o I2 é 1 menos 2 e 1 e o I3 também, quer dizer que o valor deles é igual. Tá? Então, tem duas coisas interessantes aqui que eu posso concluir com essas análises que eu fiz aqui, né? Com esses isolamentos de termos que eu fiz aqui. O primeiro é que I2 é igual a I3. Então, essa é uma informação importante que nós acabamos de definir aqui, tá? Então, se eu souber o valor do I2, eu automaticamente vou saber o valor do I3. Então, bem importante essa informação, hein? Informação bem importante. Agora, como é que eu vou saber o valor, então, desses termos? Simples, vem aqui para cima, ó. Você não sabe que 2 mais I3 é igual a I1? Então, vamos substituir. Quanto vale I2? 1 menos 2 e 1. Tá. Mais o I3. Quanto vale o I3? Ó, I2 eu troquei por isso aqui. Vamos riscando aqui para você entender o que eu estou fazendo. Ó. Então, estou substituindo essa equação. I2 é isso aqui. Esse é o valor de I2. Tá? Agora eu vou pegar o valor de I3. Então, vamos riscar numa outra cor aqui, de verde. Então, quanto vale o I3? Vamos colocar o valor do I3 aqui. O I3 vale 1 menos 2 e 1. Né? Ó, I3 vale isso aqui. Então, beleza. I2 mais I3 é igual a quem? É igual ao próprio I1. Quantos termos você tem agora nessa equação? Só um termo, percebe? Só tem um termo. Então, ficou fácil, né? Vamos juntar o que eu tenho aqui, ó. 1 com 1, 1 mais 1, 2. Menos 2 e 1 com menos 2 e 1, menos 4 e 1.
Isso é igual ao próprio em 1. Agora, esse termo está negativo, você passa para o lado de lá positivo. Então, ele passa como mais 4. Então, você tinha i1 mais 4 e 1. Somando, né, i1 mais 4 e 1, você vai ter 5 e 1. Maravilhoso. Agora, esse 5 está multiplicando, você pode passar para lá dividindo. E você chega à conclusão, então, que i1 é igual a 2/5. Também conhecido como 0,4, né? Então, o valor de I1 é 0,4 ampere. Tá vendo que o valor de I1 deu positivo? Se o valor da corrente der positivo, significa que você, na hora de chutar o sentido da corrente, chutou o sentido correto. Então, esse sentido aqui era o sentido certo, né? Sem querer. Quando nós chutamos aqui que a corrente 1 estava indo para cima, nós acertamos. Como eu sei disso? Porque o valor deu positivo. Se eu tivesse errado, se ela estivesse descendo, daria um sinal negativo, e aí eu saberia que eu teria que inverter, então, porque a corrente estaria ao contrário. Se der negativo, não tem problema, você não precisa mudar os seus cálculos, você vai continuar usando todas as equações do jeito que você montou, tá? O que muda é que depois, na hora de desenhar nos finalmente, você teria que acertar e desenhar essa corrente para baixo. Não é o nosso caso, porque acertamos aqui, achamos o valor positivo. Essa é a vantagem, gente, de você usar a fonte maior e colocar a corrente sempre saindo da fonte maior, porque geralmente é isso mesmo. Geralmente a corrente sai da fonte maior. Então aqui nós temos 0,4 ampere. Se eu sei o valor de I1, automaticamente eu consigo calcular o I2 ou o I3, porque nós já temos as equações aqui, né? Então vamos pegar essa equação do I2. Ó, se I2 é igual a 1 menos 2 vezes I1, é só eu substituir, né? Quanto vale o I1? Vale 0,4. Então vai ficar 1 menos 2 vezes 0,4. Então, 2 vezes 0,4 é 0,8. Então fica 1 menos 0,8. Quanto que é 1 menos 0,8? 1 menos 0,8 é igual a 0,2. Então, I2 é equivalente a 0,2 ampere. O que faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Porque agora, se nós analisarmos isso aqui, essa informação, eu sei que o I2 e o I3 eram iguais. Então, se o I2 vale 0,2, o I3 também vale. O que faz todo sentido, porque o I1 é 0,4, está chegando aqui, está dividindo 0,2 para cá, que é o I2, e 0,2 para cá. De maneira, então, que o I1 se dividiu igualmente para os dois lados, né? O que já era de se esperar. Por que já era de se esperar? Porque os dois lados são idênticos. Olha como essas malhas são iguais. R2 valia 1, R1 valia 1, R4 valia 1, R5 valia 1. A fonte valia 2, essa fonte também valia 2. Então nós já esperávamos isso, né? De certa forma, olhando agora para o sistema, fica claro que a gente já esperava isso. E 3 vale 0,2 ampere também, porque eles têm o mesmo valor, né? E 2 e 3 são iguais. Então aqui está o valor de 3. E com isso nós fechamos o exercício. Nós conseguimos calcular os 3 valores de corrente. Conseguimos calcular I3, de vermelhinho aqui embaixo. Conseguimos calcular o I2, que é a corrente que está nesse retângulozinho preto. Conseguimos calcular o I1, que está nesse retângulozinho verde aqui. Então, pronto, as 3 correntes estão calculadas. É isso. Então, para o circuito abaixo, calcular todas as correntes. Todas as correntes estão calculadas. Finalizamos o exercício, tá bom? Então, se você quiser organizar a sua resposta, pode colocar aqui, ó. I1 igual a 0,4 ampere. I2 é igual a 0,2 ampere. E I3 é igual a 0,2 ampere também. Pronto, tá aqui a sua resposta de uma maneira um pouco mais organizada. Vou até aumentar um pouco isso aqui. Opa, era para aumentar, não diminuir. 36. E a gente vai colocar ele aqui no cantinho e finalizamos. Então é isso, gente. Isso aqui é a lei de Kirchhoff, tá? Não é nada tipo de outro mundo. Não é difícil, não é impossível. Só é novo, né? Então tudo que é novo exige um treino, né? Exige uma dedicação. Então, coloque em dia, coloque em prática, né? Esses circuitos de Kirchhoff são bem importantes. E olha como é fácil, né? A gente conseguiu calcular
o valor das 3 correntes num circuito bem bagunçado que aparentemente você olha para ele e fala, meu, o que eu vou fazer, né? E pronto, tá aí, resolvido, né? Nada demais. Agora, dava para determinar, então, quem era gerador aqui, quem era receptor? Dava, né? Só para relembrar nossas últimas aulas, né? Quem seriam os geradores aqui, quem seriam os receptores? Era só você olhar, vou fazer de um vermelho bem gritante aqui, quem estava recebendo a corrente no positivo. Ó, aqui a corrente está entrando no positivo, ó. Porque as correntes estavam todas corretas, né? Chamo tudo positivo, então estavam todas certas. Então o I2 está descendo, está entrando no positivo. Então esse cara aqui é um receptor. E o I3, a mesma coisa, ó. Tá descendo, tá pegando a parte positiva. Então esses caras aqui nas laterais eram receptores. Tanto este cara aqui, tô achando essa seta muito chamativa, vou fazer uma setinha menor aqui. Esse cara aqui, ó, e esse cara aqui eram receptores, porque a corrente vai estar entrando no positivo deles. Enquanto essa daqui, né, esse V2, era um gerador. Por quê? Porque a corrente estava saindo do positivo, né? Então dá para determinar também até quem era gerador e receptor. O vestibular podia te perguntar isso. Quem são os geradores e quem são os receptores? Então tá aí, resolvido. E você já conseguiu determinar tudo que podia se determinar desse circuito, tá bom? Espero que você tenha entendido. Eu sei que é um exercício um pouco longo, né? Todos os exercícios de Kirchhoff, eles demandam um pouco mais de tempo, principalmente quando a gente vai resolvendo e explicando. Mas eu acho que ficou bem legal, dá para você entender bem o que está aqui no circuito. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima aula.